E aí galera, tudo bem com vocês? Estamos aqui em nosso canal para trazer mais uma revelação da nossa história. Professor, eu quero saber que história é essa de lá nos Estados Unidos o americano não é americaneiro, o italiano, gente, não é italianeiro, e lá no México não é mexeriqueiro, certo? E aqui no Brasil, nós somos brasileiros. Que história é essa, professor? Por que nós somos diferentes de todo o resto do mundo? Explica isso pra gente. Bom, gente, essa história começou há quase 500 anos atrás, com os primeiros portugueses que chegaram aqui para explorar a nossa terra. Os primeiros portugueses que chegaram aqui, eles exploravam e traficavam o pau-brasil, a madeira. Esse português, ele tinha uma profissão, ele era traficante de madeira. Ele pegava a madeira daqui e levava para Portugal. A profissão dele, com o tempo, ele ficou sendo conhecido como brasileiro, porque ele trabalhava com o pau-brasil. E a partir desse momento, todas as pessoas que moravam aqui no Brasil começaram a ser chamados de brasileiros. O certo era que fôssemos chamados de brasilianos, mas apenas o índio, o silvícola, o selvagem, era chamado de brasiliano, o natural da terra. Os portugueses que vieram posteriormente morar aqui preferiam ser chamados de brasiliense, porque era pejorativo, era feio, segundo o historiador José Murilo de Carvalho. Era feio ser chamado de brasileiro, porque era uma coisa associada àquele cara que levava as nossas riquezas, levava tudo de bom que a gente tinha. Com o tempo, não só o pau-brasil, mas o ouro e a prata. Tô entendendo, o ouro e a prata também, esse pessoal aí, que fazia esse tráfico do Brasil para Portugal, além do pau-brasil, levava ouro e levava prata. Certo? Nada contra os portugueses, né? Porém, nessa época no Brasil colônia existia portugueses que faziam essa coisa aí meio complicada, né? De roubar, de tirar daqui das nossas terras e levar lá para Portugal. Isso não era tão legal assim. Enfim, então o brasileiro, professor, vem disso, né? Brasileiro vem disso, é uma classe de pessoas. Essa é a origem da terminologia do nosso patronímico, nossa nacionalidade, né? O nosso sufixo eiro de nacionalidade, que na realidade é um sufixo de profissão. Eiro é o sufixo de ferreiro, carpinteiro, pedreiro. Mais uma vez repetindo, o correto era que fôssemos brasilianos. Mas já no século XVII, o Frei Vicente de Salvador foi o primeiro a oficializar em escritos esse título para nós de brasileiros, a chamar todos nós de brasileiros. Mas somente na Constituição de 1824 é que ficou oficialmente, vamos dizer assim, sendo repetitiva, né, oficializada a nossa nacionalidade, o nosso patronímico de brasileiro, professor, e não brasiliano. Professor, perdão cortar o senhor, essa Constituição de 1824, ela é a Constituição aqui do Brasil, correto? Brasil, já existia, do Império, Brasil Império. Brasil, nessa época era o Brasil Império, 1824. Nessa Constituição que é oficializado o título brasileiro. Todo mundo que nascesse aqui no Brasil não seria brasiliano, como americano, italiano, peruano, mas seria brasileiro. Isso. Em alusão a essa tradição de chamar todo mundo aqui de brasileiro. Mas não é um pejorativo? Era um pejorativo, mas nessa época já estava generalizado isso aí. E como eu disse, o índio era chamado brasiliano, mas pela generalização desse título de brasileiro, ele se consolidou entre nós. Acabou ficando brasileiro. Acabou ficando e a gente nem tinha como voltar mais. A ponto de eiro se tornar para nós, oficialmente, para a língua portuguesa, eiro se tornou também um patronímico de nacionalidade, o que não era. Brasiliano também é o nosso título de nacionalidade. Mas ninguém sabe de brasiliano. Somente nós brasileiros nos chamamos de brasileiro, porque os estrangeiros,
O italiano nos chama de brasiliano. Brasiliano. Os anglo-saxões, anglo-americanos nos chamam de Brazilian. Brazilian. Lá nos Estados Unidos, professor, é Brazilian. Brazilian, que é o sufixo de nacionalidade. O hispânico nos chama de brasileño. Os franceses nos chamam de brasilienne. Tudo é sufixo de nacionalidade, ou seja, todos os povos do mundo têm um sufixo correto de nacionalidade. Menos nós que somos um povo original, né? Nós somos diferentes, é claro, temos um sufixo que era de profissão, mas agora é de nacionalidade também. Professor, então o senhor, pelo que o senhor explicou, o senhor acha mais interessante a manutenção do nome do título brasileiro? Muda para brasiliano, como seria os outros países, italiano, americano, ou o senhor acha interessante manter o nome brasileiro? Algumas pessoas acham que deveríamos mudar o nosso patronímico, a nosso título de nacionalidade para brasiliano, que é bonito, sim, é bonito, claro. Mas não adianta a gente ficar remoendo o passado, verificando a história, isso já está consolidado, nós somos diferentes e pronto. E vamos lembrar uma coisa, o sufixo eiro não é um sufixo pejorativo, como foi no passado com esses primeiros brasileiros que traficavam madeira. O sufixo eiro também pode ter bons adjetivos como altaneiro, alviçareiro e outra coisa. Eiro é um sufixo de árvores que produzem frutos, somente árvores que produzem frutos como cajueiro, coqueiro, limoeiro tem esse sufixo, ou seja, nós temos um sufixo de uma nacionalidade de árvores que produzem frutos, que frutificam a terra toda. O Brasil, por coincidência, é o maior exportador de frutas do mundo. Não, peraí, professor, peraí. Essa informação é muito rica para mim. Eu não sabia que o Brasil é o maior exportador de frutas do mundo. E o brasileiro é o único também no mundo. Todo mundo é chileno, italiano, americano. O único país no mundo que tem o título de brasileiro, que é um sufixo que o senhor está nos ensinando, de árvores que produzem frutos. O Brasil é o país que é campeão em exportação de frutas no mundo. E somos 200 milhões de árvores frutíferas, seria isso? 200 milhões de árvores frutíferas? Hoje somos mais de 200 milhões de árvores frutíferas. Porque somos brasileiros. Plantadas nesse país. Plantadas nesse país aqui. Porque brasileiro, se fosse uma árvore, produziria frutos. Olha. Exatamente. Gente, olha só. Só para fechar, o pau-brasil não é uma árvore que produz frutos, literalmente falando, mas o pau-brasil produziu o melhor de todos os frutos, que é o brasileiro. Ele deveria até ser chamado de brasileiro pau-brasil. Então, gente, vamos continuar com esse título de eiro de brasileiro. Vamos deixar dessa conversa que não deveríamos ser brasileiros, deveríamos ser brasilianos. Temos que ter orgulho de sermos árvores frutíferas. Poxa, professor, cara, top de linha. Qual tem sido o meu fruto? Qual tem sido o nosso fruto? Fica essa pergunta. Fica, né, professor? Tecer algumas palavras em relação. Qual tem sido, né? Uma reflexão, né, professor? O tipo de fruto que você está plantando, que você está produzindo aí. Como um bom brasileiro. Como um bom brasileiro que somos. Valeu, galera. É isso aí. Se você gostou do nosso vídeo, se você gostou do nosso canal História Revelada, pode se inscrever no nosso canal. A gente está aqui fazendo um trabalho bonito para você gostar, para você aprender temas, assuntos diversos, de opinião, de história. Então é isso aí. Clica aí para você receber as nossas notificações e ajudar o canal a crescer. Valeu, galera. Gente, um abraço. Até agora. Valeu, professor. Valeu.